Questão 31 da Banca Fundatec. A alternativa que apresenta um conjunto para o qual é verdadeira a seguinte sentença aberta: qualquer elemento do conjunto é múltiplo de 4 é. Bom, como é que a gente resolve esse tipo de questão? A gente vai fazer o seguinte: se ele quer que no conjunto qualquer elemento seja múltiplo de 4, então os elementos do conjunto devem ser divisíveis por 4. Como assim? A gente vai pegar aqui o conjunto e vai observar quem são seus elementos. Por exemplo, na letra A, nós temos 6, 8, 10, 12 e 14. O 6 é um número que é divisível por 4? Não é. Então, o 6 não é múltiplo de 4. Se eu quiser a ordem aqui, né, os múltiplos de 4, como é que eu encontro? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12 e assim sucessivamente. O número vai ser múltiplo quando eu multiplicar o número que eu quero vezes quem? Vezes os números naturais. Então, os múltiplos, tá? O 4 é múltiplo de 4, pois 4 vezes 1 dá 4. O 8 é múltiplo de 4. O 12 é múltiplo de 4. O 6 não é. Porque quando eu tento dividir o 6 por 4, o resultado não é o número inteiro. Então, ele não é múltiplo, eu posso eliminar aqui, porque ele coloca aqui qualquer elemento do conjunto deve ser múltiplo de 4. Nesse conjunto, o 6 não é, o 10 não é, o 14 também não é. Então, ó, esses elementos aqui não são múltiplos de 4, a gente já pode eliminar. No segundo conjunto da letra B, o 20 vai ser múltiplo, tá? 28, 32, mais o 26 e o 34 não é. Se eu quiser verificar, eu faço mais aqui, ó. 4 vezes 4, que é 16, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 6 vai dar 24, 4 vezes 7, 28, 4 vezes 9, 4 vezes 8, aliás, 32, 4 vezes 9, 36, 4 vezes 10. Vou fazer até 4 vezes 10, né, que dá 40. A gente já consegue verificar aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. O 2 aqui da letra E, eu já vou eliminar a letra E. O 2 não é múltiplo de 4, tá? O 10 também não é. Aqui o 4, o 8 e o 12, sim. Esses dois não. Aqui nós temos 12 é múltiplo, 24 é, 36 é, né? A gente fez aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o 12 aparece, o 24 aparece, o 36 aparece. 48. 48 seria 4 vezes 12, tá? Ó. 4 vezes 11 dá 44. 4 vezes 12 dá 48. 4 vezes 13, né? Vai dar 52. Ele coloca aqui o 50 como possibilidade. Note que na lista, né? Quando eu saio multiplicando, eu passo de 50, né? Do 48 vai para 52. Então, eu já sei que 50 não divide por 4. Na verdade, divide por 4, mas não dá um inteiro, tá? E aqui, para ser múltiplo, teria que ser um inteiro. Então, ó, esse aqui tá fora. Aí sobrou quem? Sobrou só a letra D. 16, 48, 52, 80 e 112. Se eu quiser confirmar, como é que eu faço para confirmar a letra D? Eu pego esses números e divido por 4. Tá? 16 por 4 dá 4, ok? Então, eu posso dizer que 16 é 4 vezes 4. Ele está aqui, ó. Então, é um múltiplo. 48 é 4 vezes 12. Está aqui. Também é múltiplo. 52 é 4 vezes 13. 80, 4 vezes 20, né? Vou colocar aqui direto. E o 112, se eu tiver dúvida se ele é ou não, eu divido ele, ó. 112 eu divido por 4. Aqui 2 vezes 4, 8. Sobrou 3, desce o 2. Aqui vai ser 8. 8 vezes 4, 32. Resta o 0. Então, aqui é 4 vezes 28. Tá? Então, de cara, né, para esse tipo de questão, se você já está com prática, né, apareceu essa pergunta: qualquer elemento do conjunto é múltiplo. Se você tem um elemento que ele é múltiplo de um determinado número, no caso aqui vai ser o 4, se ele é múltiplo de 4, então ele também vai ser divisível por 4. Então, aqui no caso, todos os valores que são divisíveis por 4, eles estão aqui, né, no conjunto da letra D. Qualquer elemento desse conjunto aqui, ele vai ser um múltiplo de 4, porque todos eles são divisíveis por 4. Tá? Então, a alternativa correta na questão é a letra D. Questão 32. Analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa que apresenta apenas números primos. Quem são os números primos?
são números divisíveis por 1 e por ele mesmo, com exceção do 1. Nós temos o primeiro número primo, o 2. Tá? O 2 é o único número primo que é par. Nenhum outro número primo vai ser par, apenas o 2. Próximo número primo que nós temos, o 3. Depois nós teríamos aqui o 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e seguiríamos aqui com os nossos números primos, tá? Essa lista que eu coloquei aqui são os principais. Acredito que a maioria das questões a gente consegue resolver apenas sabendo até o 23. Então vamos analisar aqui as nossas alternativas. Primeira alternativa é a letra A. Ela coloca aqui o 1 como número primo. Não é. Números primos são todos os números divisíveis por 1 e por ele mesmo, com exceção do 1. Então, na letra A e na letra C, eu já sei que está errado, porque ele colocou o 1. E nós queremos apenas números primos. Na letra B está errado porque aparece um número par diferente do 2. E aí ele não vai ser um número primo. Então, a gente já consegue eliminar aqui a letra B. Na letra D, nós temos a presença do 9. O 9 não é um número primo, ele é divisível por 3 também. Então, ó, isso aqui está fora. A alternativa correta vai ser a letra E. 2, 7, 11, 19 e 23. Alternativa correta na questão. Podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 33. Analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. Então, vamos analisar cada uma delas. A primeira diz o seguinte: o número 10 possui apenas 2 divisores naturais. Está errado, olha só. 10 dividido por 1 resulta em 10. 10 dividido por 2 resulta em 5. 10 dividido por 5 resulta em 2. E 10 dividido por 10 resulta em 1. Então, 1, 2, 5 e 10 são os divisores naturais do 10. Portanto, esse primeiro item é um item falso. Sendo o primeiro item falso, podemos eliminar a letra C, porque ele começa aqui com verdadeiro. E nós precisamos da ordem correta de preenchimento de cima para baixo. Então, isso aqui já está fora. Tá? E vamos também eliminar... Na verdade, a gente vai conseguir, a partir dessa informação aqui, verificar que aqui é falso, porque na letra A, na letra B e na letra D, todo mundo colocou falso. Então, já sei que esse item é falso. E o último item é verdadeiro. Então, já coloco aqui um verdadeiro. Não preciso nem me preocupar com esses dois fatores, tá? E agora eu vou analisar. O mínimo múltiplo comum, diferente de zero entre 10 e 20, é o número 20. Então, vamos tirar aqui o MMC entre 10 e 20 e verificar quanto é que dá. Então, 10 e 20, por 2, 5 e 10, por 2, 5 e 5, tá? E por 5, nós vamos ter aqui 1 e 1. Então, o MMC aqui vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Ele coloca aqui o mínimo múltiplo comum, diferente de 0 entre 10 e 20, é o número 20. Isso aqui é verdadeiro. Sendo aqui verdadeiro, a gente consegue eliminar quem? Consegue eliminar a letra D, porque colocou falso no segundo item, e consegue eliminar também a letra B. Tá? Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Só que vamos discutir todos os itens. O número 2 possui múltiplos, o número 2 possui múltiplos naturais finitos. Isso aqui está errado, tá? Os múltiplos de um número são infinitos. Por quê? Porque os múltiplos, nós pegamos o número e multiplicamos pelos números naturais, tá? Naturais. Quem são os números naturais? Os números naturais são os números a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, certo? São os inteiros positivos e eles são infinitos. Então, quando a gente fala em múltiplo de um número, ele tem infinitos múltiplos. Então, isso aqui é falso, realmente. Tá? Todo número que é múltiplo de 5 é múltiplo de 10, olha só, isso aqui vai ser falso. Por quê? Quem são os múltiplos de 5? Vamos verificar. Vou fazer uma tabela aqui entre os múltiplos de 5 e os múltiplos de 10. Múltiplos de 5. 5 vezes 1 resulta em 5. 5 vezes 2 resulta em 10. 5 vezes 3, 15 e assim sucessivamente. Quem são os múltiplos do 10? 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. Note que os múltiplos de 10 todos terminam em 0. E os múltiplos de 5 não. Ou termina em 5 ou termina em 0. Então, todo número que é múltiplo de 5 é múltiplo de 10? Não, só os que terminam em 0, tá? Então, isso aqui é falso. E o último, o número 6 é múltiplo de 2 e 3, tá?
Como é que eu verifico se 6 é múltiplo de 2 e de 3? Quem são os múltiplos do 2? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim sucessivamente. Olha só, 2, 4, olha aqui o 6. O 6 é um múltiplo de 2, porque quando eu multiplico 2 vezes o 3, eu encontro o 6. Agora eu vou verificar se ele é múltiplo de 3 também. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Olha só, o 6 é múltiplo de 3, porque eu multipliquei o 3 por um número natural e encontrei o 6. Então, isso aqui também é verdadeiro. Mas nesse tipo de questão, se tem uma ordem para ser preenchida, a partir do momento que você vai colocando aqui os fatores, você vai observando os demais itens, eliminando o que já pode ser eliminado e verificando o que ficou igual para todo mundo. Que no caso, a alternativa correta vai ser a letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 34 da Banca Fundatec. Para as lembrancinhas de um aniversário infantil, foram comprados 60 balas e 80 pirulitos. Cada criança convidada receberá a mesma quantidade de balas e pirulitos. Sabendo que não sobrará nenhuma bala ou pirulito, assinale a alternativa que corresponde corretamente ao maior número de lembrancinhas que serão produzidas e a quantidade de balas e pirulitos que haverá em cada lembrancinha. Bom, nós temos aqui uma questão onde nós vamos estar utilizando o conhecimento de MDC para resolver. Então, vamos calcular o MDC entre esses dois fatores e, com o resultado, a gente consegue descobrir aqui qual é a alternativa correta. Então, vamos pegar aqui os 60 e 80 e calcular, tá, o MDC. Então, esse tipo de questão, ele dá dicas aqui dentro do próprio texto, ó, mesma quantidade, tá? Maior número, então ele está dando a característica aqui do maior divisor comum entre esses dois fatores. Então, por 2, 30 e 40, por 2, 15 e 20. Aí no MDC, o fator primo, ele tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Por 2 não dá mais, porque aqui é ímpar. Por 3 também não vai dar, porque dividiria o 15 e não dividiria o 20. Então, vamos usar o 5. Por 5, 3 e 4. Quem é o MDC? 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. 20 é o total de lembrancinhas, tá? O 3 e o 4 indicam a quantidade de balas e quantidade de pirulitos em cada lembrancinha. Se nós multiplicarmos 20 vezes 7, tá? Que é 3 mais 4, seriam 3 balas e 4 pirulitos, vamos obter aqui 140, que é o somatório de 60 com 80, também vai dar aqui 140. Então, para esse tipo de questão, nós utilizamos o conhecimento de MDC, encontramos o MDC, o maior divisor comum, esse valor aqui vai ser o total de lembrancinhas, e o valor que sobrou aqui, ó, esse resíduo, corresponde a quanto que vai de cada um dentro dessas lembranças. Então, a alternativa correta, letra D, podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 35. Considerando como universo da variável x o conjunto U, cujos elementos são 0, 3, 6, 9 e 12. Temos que o conjunto verdade da sentença aberta. X é múltiplo de 2, aí nós temos aqui um símbolo, tá? Esse símbolo indica o ou, é um Vzinho, ou x é menor ou igual a 7, é igual a. Bom, ele quer saber quem é o conjunto verdade. O conjunto verdade é o conjunto que vai tornar essa sentença aberta verdadeira. É o conjunto que vai fazer com que, quando eu pego o elemento, tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o 0. 0, eu vou escrever, tá? É múltiplo de 2, múltiplo de 2, ou 0 é menor ou igual a 7. Isso aqui é verdade? O 0 ou ele é múltiplo de 2 ou ele é menor ou igual a 7? É verdade. Então, o 0 é um elemento que faz parte do meu conjunto verdade. Isso eu vou ter que analisar com todos os elementos de U. Então, olha só, quem são os múltiplos de 2? Múltiplos de 2, 6 e 12. Esses dois aqui são múltiplos de 2, tá? Do conjunto U. E menores que 7, eu vou ter o 0, o 3 e o 6. Então, quando eu juntar esses dois subconjuntos, eles vão ser o meu conjunto verdade. Então, 0, 3, 6 e 12, tá? A alternativa correta na questão se encontra na letra A. Tá? O conjunto verdade compõe aí, é composto, né, pelos elementos 0, 3, 6 e 12. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 36. O menor múltiplo comum entre os números 12 e 28, dividido pelo máximo divisor comum entre 6 e 15 é igual a letra A, 12, letra B, 26, letra C, 28, letra D, 42 ou letra E, 56. Bom, no caso, a gente vai precisar calcular o MMC
entre 12 e 28 e dividir pelo MDC entre os números 6 e 15. Então, vamos começar fazendo aqui o MMC entre os números 12 e 28. 28, posicionamos. Vamos dividir aqui pelo primeiro fator primo, que é o 2. 12 por 2, 6. 28 por 2, 14. Por 2 novamente, 3 e 7. Por 3 agora, 1 e 7. E por 7 nós vamos ficar com 1 e 1. O produto entre esses valores vai ser o meu MMC. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. A gente vai ver que tem duas formas da gente fazer essa divisão. Agora vamos calcular o MDC, maior divisor comum entre os números 6 e 15. Nesse caso, o fator primo que eu vou utilizar, eu tenho que dividir os dois ao mesmo tempo, tá? Não posso fazer como, por exemplo, eu fiz aqui, ó, por 3, dividi o 3, 3 dividido por 3 deu 1, e o 7 não deu, eu repeti. Isso aqui não pode acontecer no MDC, tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, vou usar aqui o 3, tá? 6 dividido por 3 dá 2, e 15 dividido por 3 dá 5. Finalizou. Esse fator aqui é o meu MDC. Aí, na hora de fazer a divisão, tem duas possibilidades. Eu posso colocar aqui 84 dividido por 3, e vai me dar a resposta, ou eu posso fazer o seguinte, ó, pegar todos os fatores primos e escrever esse 84. É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. É exatamente a mesma coisa, é o 84. Só que aqui eu consigo visualizar o seguinte. Eu vou dividir o 3 por 3 e aí vai ficar bem fácil de visualizar. 2 vezes 2 vai dar 4, vezes 7, 28. Se eu dividir o 84 por 3 também vai dar 28. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6, 2, desce o 4. 8 vezes 3, 24, resto do 0. Então, de qualquer maneira, o resultado é 28. Essa forma aqui é uma forma interessante de aprender a fazer, porque diminui aí o processo da divisão, tá? Se eu coloco os fatores primos multiplicando e divido por 3, eu já consigo simplificar aqui, ó, e já me dá o resultado de forma mais dinâmica. Então, a alternativa correta na questão, letra C, a divisão entre o MMC entre 12 e 28 pelo MDC de 6 e 15 é 28. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 37. A assistência social de uma cidade contabilizou as doações recebidas durante o mês de agosto. Foram doados 120 camisetas, 90 calças e 30 pares de sapatos. Sabendo que não restaram peças e que todos os kits doados tinham a mesma quantidade de camisetas, calças e sapatos, assinale a alternativa correta. Então aqui a questão ela quer saber quantos kits foram doados, né? E quantas camisetas, quantas calças e quantos pares de sapatos existiram aí em cada kit. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? MDC. Então, apareceu esse tipo de questão, você vai calcular o MDC. Com o resultado do MDC, a gente consegue desenvolver aqui a resposta. Então, vamos lá. 120, 90 e 30, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o MDC. Por 2, nós vamos ficar aqui com 60, 45 e 15, tá? Como a gente está fazendo o MDC, o fator primo que utiliza tem que dividir todo mundo, tá? Então, se eu utilizar aqui o 2 só divide o 60, não divide 45 nem 15. Então, não pode ser o 2, vai ser o 3, ó. 60 dividido por 3 dá 20. 45 por 3 dá 15. E 15 por 3 dá 5. O próximo fator que a gente vai ter vai ser o 5, tá? 20 dividido por 5 dá 4. 15 dividido por 5 dá 3. E 5 dividido por 5 dá 1. O resultado aqui do MDC é o total de kits que a gente vai ter. E aqui vai ser os valores correspondentes à camiseta, tá? Aqui vai ser camiseta. Aqui vai ser calça. E aqui vai ser sapato. Então, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. São 30 kits. Cada kit vai ter 4 camisetas, 3 calças e um sapato. Agora é só procurar aqui nas alternativas. 30 kits nós temos esses dois, tá? Essas duas possibilidades. Camisetas são 4, calças são 3 e um par de sapatos. Então, a alternativa correta é a letra B. Apareceu esse tipo de questão, vai direto lá para o MDC, calcula o MDC que você vai encontrar aqui quantos kits vão ser formados e quanto de cada objeto vai ter nos kits. É uma pergunta comum da Banca Fundatec. Questão 38 da Banca Fundatec. Assinale a alternativa que indica um número que não é primo. Letra A, 109. Letra B, 107.
Letra C, 105, letra D, 103 ou letra E, 101. Bom, ele quer um número que não seja primo. Lembrando que os números primos são números divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Então, 2, 3, 5, 7 e assim nós seguimos com os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, com exceção do 1. Como ele pede aqui a alternativa que indica um número que não é primo, significa que nós temos aqui um número que vai ser divisível por alguém, tá? E não vai ser só divisível por 1 e por ele mesmo. Como é que a gente verifica qual é o melhor caminho? Lembrarmos os critérios de divisibilidade, tá? Quando é que um número ele é divisível por 2? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, quer dizer, é o número par. Olhando aqui nas alternativas, nós não temos nenhum número que é divisível por 2, porque todos os números que nós temos aqui são números ímpares. Então, a gente pula para o próximo, tá? Quando é que um número ele vai ser divisível por 3? Quando a soma dos dígitos é múltiplo de 3. Então, eu vou somar aqui, ó. 1 mais 0 mais 9 resultou em 10. Esse número não é divisível por 3. 1 mais 0 mais 7 resultou em 8, não é divisível por 3. 1 mais 0 mais 5 resultou em 6. Já vi que esse número não é um número primo. Por que ele não é um número primo? Porque ele é divisível por 3. E o critério de número primo é que ele seja divisível por 1 e por ele mesmo. Se a gente olhar os demais, ó, 1 mais 0 mais 3 vai dar 4. E 1 mais 0 mais 1 vai gerar aqui 2. Então, note que nenhum desses aqui é divisível por 3. Apenas esse. Então, a gente já encontrou o número que não é primo. Não necessita seguir fazendo mais nada, tá? Mas, por curiosidade, todos esses números que ele me deu aqui, ó, com exceção do 105, então 101, 103, 107 e 109 são sim números primos. O único que não é um número primo é o 105, pois o 105 ele é divisível por outros fatores, tá? Não só por 1 e por ele mesmo, portanto, podemos marcar aqui a alternativa correta, que é a letra C, tá? A alternativa que indica um número que não é primo, e seguir para as próximas questões. Aqui eu deixo a lista de números, né? Os critérios de divisibilidade, do 2 até o 10. Note que não tem o 7. Alguns fatores é mais interessante a gente tentar dividir. Pegar um número e tentar fazer a divisão por aquele valor que vai ser mais rápido. É o caso do 7, é o caso do 11, do 13. Critérios mesmo é 2, 3, 4, 5, tá? 4, os dois últimos números é divisível por 4. O 5, o último dígito termina em 5 ou em 0. O 6 tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. O 8, os três últimos dígitos tem que ser divisível por 8. O 9, tá? A soma dos dígitos é múltipla de 9. E o 10 é os números que terminam em 0. Então, pelo menos esses aqui, ó, é interessante aprender. Ó, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 10. Esses aqui é imprescindível que você vá fazer a prova sem saber o critério de divisibilidade, porque cai bastante. Então, feito isso, dito isto, seguimos para a próxima questão. Questão 39 da Banca Fundatec. O valor do cubo do máximo divisor comum entre os números 28 e 34 é letra A, 2, letra B, 4, letra C, 6, letra D, 8 ou letra E, 64. O que é o cubo de um número? O cubo de um número é pegar o número e elevar a terceiro. Então, nós vamos multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes. Só que quem é esse número? É o máximo divisor comum entre 28 e 34. Então, vamos calcular o MDC entre 28 e 34. Quem é o MDC entre esses dois valores? A gente vai fatorar usando os números primos, porém, o número que eu vou estar utilizando aqui, ele tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Então, primeiro por 2, nós vamos ficar aqui com 14 e 17, e esse fator aqui já é o meu MDC. Por que ele é o MDC? Porque não existe nenhum outro fator que divida os dois ao mesmo tempo, porque o 17 é um número primo. Então, o MDC vale 2, aí eu vou pegar o 2 e vou elevar a terceira. No caso, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Alternativa correta na questão, letra D. Questão 40 da Banca Fundatec. Em relação aos conjuntos numéricos e suas operações, analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. A ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é. Então, vamos analisar aqui a primeira.
Um número negativo adicionado ao número negativo poderá resultar em um número positivo. Então, vamos somar aqui dois números negativos para ver o que acontece. Então, vamos pegar aqui o menos 3 e somar com menos 2. Vamos somar esses dois números. Vai ficar menos 3, menos 2, que é igual a menos 5. Então, quando eu somo, tá? Aqui, ó, quando eu adiciono um número negativo a outro número negativo, o resultado vai ser negativo e não positivo. Então, isso aqui é falso. Tá? Poderiam ser qualquer valor isso aqui, tá? Eu coloquei aqui menos 3 e menos 2, mas pode ser qualquer valor, o resultado aqui vai continuar sendo negativo. No segundo item diz o seguinte, o antecessor de menos 3 é menos 2. Como é que eu verifico o antecessor? Eu vou fazer o seguinte, ó, reta numérica, 0, 1, 2, 3, tá? Para cá vamos ter menos 1, menos 2, menos 3, eu vou até o menos 4 aqui. Quem é o antecessor de 2? É o número que vem antes do 2, que é o 1. O antecessor de 1 é o 0. Quem é o antecessor de menos 3? O antecessor de menos 3 vai ser o menos 4 e não o menos 2. O menos 2 ele vai ser o sucessor, é o que vem depois do menos 3. Então, ó, isso aqui está errado, falso também. Há infinitos números racionais. Quem são os números racionais? Os números racionais são os números que podem ser representados como uma fração, tá? Entre 1 e 3. Então, no intervalo de 1 até 3, nós temos infinitos números que podem ser representados como uma fração. Existe uma forma da gente analisar também a questão da seguinte forma. Eu já sei que começa com falso. Então, eu elimino aqui a letra B e elimino a letra D, porque começa com falso. Tá? Só em eliminar essas duas alternativas, olha só o que acontece. Em todas as demais, aparece o verdadeiro para o terceiro item. Então, a gente já poderia concluir que isso aqui é verdade, sem nem precisar fazer nenhuma análise. Mesmo que eu não soubesse aqui que há infinitos números racionais entre 1 e 3, né, que os números racionais são as frações, em todos aqui ficou verdadeiro. Aqui é falso, então a gente consegue eliminar a letra A. Não vai ser a letra A, porque o segundo item é falso. E falta apenas o último. Um número elevado a um expoente par resulta sempre um número positivo. Então, um número, que eu vou chamar de x, elevado a um expoente par, qualquer que seja. Então, vamos pegar um número positivo e um número negativo. Olha só, 2 elevado ao quadrado, né, que é o número par, e menos 2, entre parênteses, elevado ao quadrado. Nós vamos ficar aqui com o seguinte, 2 vezes 2, 4, e menos 2 vezes menos 2 também vai resultar em 4, tá? Eu peguei aqui um número pequeno e um expoente par o menor possível, né, que é o 2. Qualquer que seja o número que nós elevemos a um expoente par, o resultado dele sempre vai ser positivo. Isso aqui também é verdade. A alternativa correta na questão vai ser a letra C. Letra C nós temos aí falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Podemos marcar e seguir para a próxima questão.